O Superman como herói nunca me impressionou muito. Um ser alienígena que é super em tudo, invencível e não erra nunca. Ao menos era a imagem que me era passada como alguém que não consumia nada de DC. Que graça tem o desenvolvimento de um personagem e de sua história se ele já tá desenvolvido por completo? É por isso que eu não tinha interesse em assistir o novo filme. Isso é, até eu ver um meme da cena do Superman invadindo o escritório do Luthor, puto pelo cachorro dele. Se tem algo que eu aprendi estudando marketing na faculdade, é que não existe marketing mais eficaz que a boca do povo. Quando algo é tão popularmente falado de forma natural, ou nesse caso, memeável, é normalmente por dois motivos. Ou é muito bom, ou é incrivelmente ruim. E ao julgar pelo que as pessoas falavam na internet, eu pensei que esse filme seria a primeira opção. E eu tava certa. O Superman de 2025 me fez, pela primeira vez, me interessar e gostar desse personagem que é tão famoso há tanto tempo. Eu vi várias pessoas dizerem que esse filme faz muitas coisas de errado com o personagem, mas sinceramente, pra mim só tem coisas boas. Então vamos começar do começo. O início do filme é perfeito pra alguém como eu, alguém que não sabe muito sobre o Superman, mas que sabe o básico da sua existência e de sua história de origem. Ele mostra de forma rápida e escrita tudo o que ocorreu em sua trajetória até o momento e nos introduz de forma breve pontos básicos de seu personagem. A mensagem de seus pais que o motiva, que ele cura com a luz do sol, que ele tem uma base secreta com robôs e todos seus equipamentos e, por algum motivo, um cachorro. Eu acho que apesar de rápido, é um bom começo, pois começa com a história logo sem duvidar da inteligência de quem está assistindo. Eu também gosto que começamos da metade da história basicamente, com o conflito principal já iniciado. Com certeza seria muito mais tedioso se todas as cenas da Borávia inicialmente atacando outro país e o Superman interrompendo, iniciando todo esse conflito, seria bem mais lento e o filme seria muito mais longo. Então foi uma decisão boa na minha concepção. Agora, sobre o personagem do Superman em si, eu simplesmente amei ele. O ator traz um personagem completamente carismático, mesmo que meio nerdinho e um pouco socialmente inepto, totalmente à vida. Sem falar que dá pra ver claramente as diferenças entre Clark Kent e Superman. Dá pra entender por que não se faria comparação entre essas duas pessoas. E o ator brilha nessa dualidade de um mesmo papel, como o próprio Kal-El. O ponto alto desse filme, não só pela história, é pela forma como o personagem do Superman foi escrito. Sim, ele pode não ser invencível sempre, mas se ele perde a batalha, ele ganha na guerra. Porque o que faz ele ser super é continuar tentando, com determinação, batendo a cabeça na parede até que ela quebre. Ele perder algumas batalhas faz com que, quando ele ganhe elas depois, se torne algo muito mais comemorável e cheio de emoção. Como, por exemplo, no meio pro final do filme, quando é ele atacado pela engenheira e pelo Ultraman, e bola um plano que consegue derrotar os dois ao mesmo tempo. Mas acho que o principal ponto forte desse Superman, e o motivo que me fez gostar tanto dele, foi sua maior força e também a sua maior fraqueza, sua empatia. Todo o conflito do filme gira em torno disso, dele ter se metido entre conflitos bélicos simplesmente porque não queria ver pessoas se machucando. Não pôde se manter parado quando via tamanha injustiça feita por pessoas poderosas, e essa empatia foi quase o que causou a sua morte. Superman não é forte por seus poderes, mas sim por sua atitude e o jeito que segue sua vida defendendo a Terra. As cenas de ação em que ele se preocupava mais com salvar vidas, mesmo que minúsculas como as de um esquilo, são o que realmente passam pra gente como esse personagem do filme é um herói, e porque, de forma completamente justa, ele é tão amado pelas pessoas. Mas, assim como todo bom personagem protagonista, ele precisa de um ótimo antagonista. E eu preciso dizer, o Lex Luthor desse filme é simplesmente sensacional. Algumas pessoas dizem que ele não tem motivação além da inveja e que isso torna um personagem ruim nesse filme, mas eu digo justamente o contrário. É isso que o torna incrível como um antagonista e vilão. O Lex Luthor é um bilionário que tem acesso a basicamente tudo o que queira, uma pessoa que não tem pessoas que estão acima deles e tem poder sobre todos. Então, quando o ser que não precisa seguir as regras ditadas pelo capitalismo aparece, não pode ser controlado por ele, Lex surta completamente e se torna obcecado com ele, desejando ter esse poder maior que o dele. A forma como o ator interpreta esse ódio e inveja é incrível, fazendo Lex Luthor ser um personagem completamente odiável desde o início. Pra mim, Superman e Lex Luthor representam a humanidade em níveis diferentes.
Superman é todo o bem que o ser humano representa, o lado bom da moeda, gentil, empático, tudo de bom da humanidade. Já o Luthor representa o lado ruim da humanidade, o lado megalomaníaco, invejoso, carente de poder, orgulhoso, um lado tão feio e ruim que quase não se parece humano. Justamente por isso que a humanidade, o lado bom, o Superman, se sobressai no fim. Porque apesar de todos os defeitos, existem mais pessoas boas do que pessoas ruins. Agora, vamos falar da coragem do James Gunn em ter feito esse filme não só com os personagens como Superman, que vai contra a cultura atual de odiar a tudo e a todos, com o nível de protagonismo das pessoas e ego inflado indo acima da gentileza nos tempos atuais, mas também trazer contextos políticos importantes do mundo real pro filme. Apesar dele dizer que o filme não tem relação com a realidade, nós todos sabemos o que é que ele estava fazendo ao decidir fazer a Borávia e Jarhanpur. Trazer um contexto político tão atual e importante de ser falado, ainda mais que nós precisamos de um Superman para impedir o genocídio que anda sendo cometido, é algo tão contra a cultura e tão importante que até agora eu não consigo acreditar que ele conseguiu fazer isso em um filme tão gigante. Mas faz sentido, porque o Superman não tá a parte da humanidade nem de seus conflitos, e logicamente ele iria se meter nisso. Além de importante, é interessante ver tudo do filme como os conflitos foram resolvidos. Eu acho que a parte mais importante do filme, porém, é justamente a contracultura que ela estabelece. Talvez, nos dias de hoje, ser punk rock é ser alguém gentil. Alguém que tenta ser humano ao invés de usar uma máscara de ironia e ignorância. Alguém que ajuda os outros, mesmo quando isso não te dá nenhuma vantagem. Isso sim é ser alguém verdadeiramente rebelde. Esse filme me deu uma esperança incrível quando eu assisti, ao ponto em que quase chorei várias vezes enquanto assistia, e também me trouxe esperança de que talvez os próximos filmes de cultura pop e de super-heróis que venham a seguir desistam dessa visão tão pessimista e com violência gratuita que vem seguido, porque já vem sido bem chato. A verdadeira inovabilidade está na felicidade e no entretenimento bom, feliz e que te enche de esperança e determinação para um futuro melhor. Ao menos, era isso que os filmes de herói deveriam ser. E você, o que você achou do filme? Compartilha seus pensamentos nos comentários, vamos conversar sobre. Você concorda comigo em pelo menos algum desses pontos? Se sim, comenta e deixa um like. E se você gostou do vídeo, se inscreva para receber mais vídeos no meu canal. Muito obrigada por todo o suporte, como sempre.